Olá pessoal, graça e paz. Que bom podermos estar juntos novamente para lermos mais um livro da Bíblia Sagrada. Pessoal, a partir de hoje vamos ler o livro de Jó. E resumidamente, o livro de Jó, ele aborda a questão do sofrimento e da fé inabalável. Jó, um homem justo, enfrenta grandes adversidades, mas mantém sua fé em Deus. Essa história profunda nos convida a refletir sobre a perseverança e a confiança em Deus em meio às dificuldades. Que a leitura deste livro nos inspire a ter perseverança e confiança incondicional em Deus, exercitando assim ao máximo a nossa fé, ok? Então vamos lá, vamos à leitura do primeiro capítulo do livro de Jó. Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 1 do livro de Jó. Nesse capítulo vamos ler sobre Jó e sua primeira provação. Diz assim a palavra de Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus?" Respondeu Satanás. "Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Vieram caldeus, em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: "Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: "Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Resumindo, pessoal, o primeiro capítulo deste livro fala sobre um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se afastava do mal. Jó tinha uma grande família e possuía muitas riquezas, incluindo rebanhos de gado e camelos, tornando-o o homem mais rico do Oriente. Seus filhos gostavam de fazer banquetes e Jó, preocupado com a possibilidade de que pudessem pecar, oferecia sacrifícios a Deus em seu nome. Um dia, os anjos vieram apresentar-se a Deus e Satanás veio junto. Deus perguntou a Satanás se ele havia notado a fidelidade de Jó.
Satanás alegou que Jó só era fiel porque Deus o abençoava com riquezas e prosperidade. Então Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas sem tocar nele fisicamente. Satanás então causou grandes desastres na vida de Jó. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos foram mortos e seus filhos morreram quando a casa onde estavam festejando desabou. Apesar dessas tragédias, Jó permaneceu fiel, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e adorou a Deus, dizendo: "O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor." Concluindo, pessoal, lembre-se, a verdadeira fé em Deus não depende das circunstâncias, das bênçãos materiais ou de nossas conquistas pessoais. É algo que vai muito além de tudo isso. Jó nos ensina, através de seu testemunho e vida, sobre a importância de confiarmos em Deus e de adorá-lo sempre, mesmo nos momentos mais difíceis e de grande sofrimento e perda. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura do primeiro capítulo de Jó. E eu espero revê-los amanhã para juntos lermos mais um capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.